Amém. Vamos ler a palavra que o Senhor trouxe adiante, no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 2, primeiro livro da Bíblia. A partir do versículo 4. A formação do Jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía do rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pisson. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro desta terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cussi. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém. Amém. Nós vemos aqui o relato, irmãos, de uma criação que não é natural, uma criação sobrenatural. Os irmãos vejam que Deus criou o cosmos. São bilhões de galáxias, cada galáxia com bilhões de estrelas e planetas. E aqui fala assim: e Deus criou os luminares do céu. Fala tão resumidamente nessa criação, tão magnânima. Hoje nem a ciência avançada como está, eles não conseguem mapear o universo.
Os físicos estelares não conseguem mapear esse universo muito vasto. E aqui fala assim, Deus criou os luminares, mas quando se trata do homem, Deus faz uma pausa e começa uma descrição detalhada. Porque o homem é a criação do coração de Deus. O homem é a criação que Deus colocou nela toda a sua atenção. E há uma razão para isso. E também uma coisa nos chama a atenção. Deus formou Adão do pó da terra. Ele modelou Adão a partir da argila, do pó com água e mineral, e fez um corpo. Então o corpo de Adão, ele não tinha excelência na origem. Não tinha. O corpo dele foi tomado do próprio pó da terra. Não era uma origem nobre. Contudo, havia alguma coisa em Adão diferente, porque Deus também fez assim com os animais. Eles foram modelados do mesmo pó. A modelagem de Adão e dos animais não é muito diferente. São todos tirados do pó. O que sucede com Adão é que ele não é só um corpo. Ele não tem a vida nele somente como tem os animais. Alguma coisa nele é muito diferente. E o que é diferente é isso. É que dentro de Adão, Deus colocou um espírito, que é a nossa essência, semelhante a ele mesmo. E diz assim que ele era imagem e semelhança de Deus. Os irmãos, vejam que aqui o Senhor falava assim: façamos o homem. Na feitura do homem, os anjos não participaram. Quando ele diz façamos, ele está se reportando à Trindade, porque a Trindade é uma revelação progressiva na Bíblia. E aqui ele faz a primeira referência dela. Então Adão, ele tinha sua natureza humana, transformada naturalmente, porque é o pó levantado pelo assopro de Deus. Ele tinha uma estrutura de biologia como nós temos aí hoje, mas dentro dele estava o segredo da criação, a inteligência. Que nenhum animal é dotado de inteligência. O animal tem sentimentos, mas o plano de sentimentos do animal, ele tem um limite, ele para. O homem tem sentimentos que extrapolam completamente a medida de um animal. Nós somos capazes de sentir um arrependimento porque a nossa consciência foi ferida. Nós temos uma compreensão da morte. Nós entendemos um pouco sobre a eternidade. Nós sabemos e entendemos pela fé que existe um Deus todo-poderoso. Os animais não podem entrar nessa esfera de conhecimento. Então o homem, ele é um patamar completamente distinto. E o homem não foi, nunca, jamais foi resultado de evolução nenhuma. O homem foi criado como homem desde o princípio. Ele foi criado assim, a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus, ela não pode ser desfeita num assopro. Portanto, aqui nessa criação, tudo ia bem. Tudo ia muito bem. Agora Deus, Ele tem projetos que a nossa razão não pode imaginar. Irmãos, Deus traça caminhos que o homem não tem competência de avaliar. Nem os anjos têm. O Senhor fala que acha loucura até nos anjos. Por quê? Porque Ele é infinito. É o único ser que esse adjetivo cabe nele. Ele é infinito. Ele não tem restrições. Nem os céus dos céus podem conter nosso Deus. Portanto, tudo que se comparar com Deus, Ele vai mostrar sua inferioridade. Mas seria perfeito se obedecesse o propósito da criação. Qual que era o propósito de Adão? Ser feliz num lugar onde a felicidade estava ambientada, porque era o Éden, um lugar de paz. Não havia risco. Se os irmãos lerem com atenção a Bíblia, vocês vão perceber que não havia animal peçonhento nem predadores. Os animais criados, as bestas feras criadas, elas se alimentavam da erva do campo.
Não havia animais peçonhentos, não haviam predadores, tudo ia muito bem. Havia um senão: você viva feliz. Agora tem um detalhe: aqui nesse jardim tem uma árvore da ciência do bem e do mal, e ela produz frutos. Se você comer do fruto dessa árvore, você vai morrer. Todavia, tudo demais aqui é livre. Foi um único ponto proibitivo. Aqui a gente vai vendo, irmãos, Adão estava só, tinha muita coisa, mas faltava uma companheira. E aqui vem as primeiras colocações que Deus, numa linguagem secreta, vai fazendo. Ele fez Adão adormecer, e no sono de Adão, Deus fez uma incisão, rasgou seu lado, seu costado, e da costela de Adão, não mais do pó, não mais do chão. Deus não modelou Eva a partir do pó, modelou Eva a partir de Adão. E a partir de Adão ele criou Eva. Falou: essa aqui é sua companheira. Glória a Deus. É como um pai que apresentasse uma noiva, levasse a noiva: essa aqui é sua companheira, ela vai te ajudar, e você tome conta dela, vocês sejam felizes, vocês vão se completar. Porque o propósito de Deus no matrimônio é que ambos se completem na compreensão mútua, no amor, no respeito, na paciência, na tolerância. Isso que faz uma família. Uma família ela é feita de valores. Quem não tem valores, ele não pode constituir uma família. Porque o que mantém agregado a família é o amor. Eu penso até que Deus fez isso para ensinar a gente a amar. Deus nos deu filhos, porque o amor que a gente tem pelos filhos é um pouco de divino, e isso nos ensina o segredo do amor. E a família é um segredo de amor, irmãos. Mas, irmão, veja que é tudo muito bem, mas nós temos que perceber as figuras de linguagem para a gente entender um pouco lá na frente. Aqui fala que uma serpente, ela estava lá no jardim também. Mas os irmãos percebem que Deus não alertou Eva sobre serpente? Alertou Eva sobre a árvore da ciência do bem e do mal. Deus não poderia deixar de alertar Eva. Se tivesse uma serpente perigosa, ele teria que tê-la alertado. Mas ele alertou para o fruto da árvore, porque essa serpente é uma figura de linguagem, e Apocalipse torna isso visível. Em 20 de Apocalipse diz assim: o diabo, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Serpente aqui não é que o inimigo possuiu uma serpente como uma mediunidade, não, era ele mesmo, o querubim caído, que ele tinha uma filosofia, uma proposta de independência, e a proposta dele vinha figurativamente chamada de árvore de ciência de bem e de mal. Ele propunha uma independência de Deus, e nós temos que buscar dependência de Deus. Paulo era intérprete da lei, um homem estudado, religioso, bem qualificado, como naquela época eram os homens como ele, instruído em toda a lei mosaica. Seria hoje um teólogo, um advogado. Ele tinha todo o aparato de formação, mas ele ficou independente também. Foi necessário o Senhor cercar ele na estrada de Damasco, ele caiu no chão, sem visão, seus cavalos assustados, toda a sua estrutura de poder abalada, para ele perceber que a independência dele tornou ele um homem equivocado na sua fé. Depois ele confessa isso: eu até consenti na morte de Estevão, porque eu fiquei muito independente. E bem-aventurados são aqueles que se fazem completamente dependentes de Deus, irmão. A astúcia da serpente é uma linguagem. Falou: você agora fica dependente de Deus para tudo. Deus não está sendo fiel com você, não. Ele está escondendo alguma coisa de você. Eu tenho mais coisa para te oferecer do que Deus. Eu posso te ensinar a conhecer o bem e o mal. Você vai ser igual a Ele.
Vocês percebem onde ele envenenou? Quis colocar nela soberba. A soberba é um dos maiores malefícios que pode um ser humano ter. Infiltrou nela um veneno injetado com dose homeopática. Gradativamente, ela foi sendo seduzida por aquele diálogo. Ele pareceu o fruto formoso. Então, aquele diálogo foi de tal maneira que chegou um ponto que ela falou: não, mas é isso mesmo. Você não vai morrer, mas você vai conhecer o bem e o mal. Ele misturou a verdade com a mentira. Ele faz isso até hoje. Ele mistura a verdade com mentira. E quando você bebe um copo com um pouco de veneno, você está envenenado, ainda que o resto seja só água. É o que ele fez com ela. E ali aconteceu um desastre. Porque o Éden era um lugar que a bênção de Deus habitava de forma permanente ali. Estava no Oriente. Mas se vocês visitarem hoje o lugar onde o Éden estava, vocês vão perceber que a bênção não está em um lugar geográfico. Está na proposição divina. Aquele lugar hoje só tem ali deserto e guerra. É a região do Iraque ali. Porque a bênção, o paraíso, não é o chão geográfico. É a bênção de Deus repousando naquele lugar. E olha que segredo. Sai daqui, você vai embora. E eu vou colocar uma espada flamejante em volta desse jardim, você não acha o caminho dele mais. Mas o Éden está lá, eu sei onde está. Na região do Tigre, Eufrates, está ali. Mas o Éden não está ali mais. E aqui o Senhor fez valer a sua autoridade, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Uma das filosofias que corre o mundo é que Deus não vai colocar ninguém no inferno porque Ele é amor. Isso é uma falácia. Deus não vai colocar mesmo. Quem se coloca no inferno são as pessoas pelas suas ações. Agora, Deus é amor, misericórdia, mas Ele é justiça também. Junto da essência de Deus existe amor e ira. A ira de Deus se levanta para promover justiça, não para desafogar mágoa como a nossa. E no dia que a ira de Deus se levanta, infeliz de quem estiver debaixo dela. Os irmãos podem saber, o tempo da ira de Deus se aproxima rapidamente. E ai de quem estiver debaixo da ira do Altíssimo. Porque aquele dia vai ser o pior dia de toda a história da humanidade. O dia que o homem for visitado pela ira de Deus e a misericórdia não estiver lá junto. Porque hoje a misericórdia está aqui. E Deus fez anúncios. Maldita é a terra por sua causa. Se você tiver dúvida que a terra está amaldiçoada, compre um jornal amanhã cedo. Lê as notícias lá. Porque as notícias dos jornais dão um testemunho vivo que a terra foi amaldiçoada. Tudo que se passa aqui são trevas sobre trevas e desmandos sobre desmandos. Mas como a misericórdia de Deus ainda não se apartou, as sentenças foram distribuídas, irmão, já sabe, para nós chegar no outro ponto. Você vai rastejar sobre o seu ventre, falou para a serpente. Você vai comer do pó. Todos vocês sabem que serpente não come pó. Serpente se alimenta de outros pequenos animais. Mas naquele tempo não. Naquele tempo não tinha serpente se alimentando de animais, porque todos os animais alimentavam-se de erva do campo. Pode ler aqui. Essa linguagem é completamente figurativa. Por que serpente? Porque as duas presas da serpente inoculam veneno. E Eva e Adão foram envenenados num plano horizontal e num plano vertical. Num plano horizontal, porque o envenenamento do pecado trouxe um problema tal que hoje o homem não sabe viver com o homem. É uma briga, é ciúme, é inveja, é assalto, é roubo, é droga, é prostituição, é traição. Por quê? O homem foi envenenado no plano horizontal. Na relação do homem com o homem, o veneno corre livremente desde que Adão caiu. E envenenou o homem no plano vertical, porque ele ainda começou a desafiar Deus. Caim falou: eu sou porventura guardião de meu irmão. E matou Abel.
o veneno correu. Por isso que Romanos fala: o pecado entrou em Adão, mas ele passou para nós. É por isso que nós morremos. E foram tantos pecados. E ali o Senhor falou para a serpente: você vai comer do pó. O pó levantado é o homem. Todos os espíritos caídos só se alimentam do pecado. Eles não têm prazer em nada que seja santo ou limpo. Eles só podem se alimentar de pecado. Todo pecado, toda prática pecaminosa é alimento de espíritos caídos. Eles vivem rastejando sobre o pó levantado que é o homem. Vocês podem ver que os homens fazem coisas bárbaras, que a gente olhando fala: como que um ser humano faz isso? Eles estão possuídos de um sentimento horrível. Claro que são esses que não se deixaram ouvir ou admoestar pela palavra de Deus. E seguindo, ele falou para Eva, sentenciou a Eva, falou: Adão, você não tinha que trabalhar, aqui era tudo paz, agora você vai ganhar seu pão com o suor do seu próprio rosto. E tem uma coisa: a terra vai ser hostil para você, aqui vai crescer mais erva daninha do que fruta, hein? E a coisa ficou assim. Mas Deus teve misericórdia. Foi: essa serpente vai te procurar outras vezes e ela vai te morder o calcanhar, mas olha, a mulher vai pisar na cabeça dessa serpente e vai acabar com ela. Você sabe por que ele falou: a serpente vai morder seu calcanhar? Porque o calcanhar é a base de apoio do corpo, é o ponto de contato com o chão. Ou seja, o inimigo vai comer do pó, ele vai te procurar aonde você apoia no chão, na terra. O homem, quando ele se apoia aqui embaixo, ele é facilmente ferido pela serpente. Arrogância, vaidade, ciúme, inveja, mentira, maledicência, são os apoios que o homem tem em consolo. Por isso que a terra está multiplicada de iniquidade. Chegou um caso tão grave que Deus, olhando do céu, falou assim: eu não suporto mais isso aqui, eu me cansei. E se eu procurar na terra, se eu procurar um homem, pelo menos um, que tem um coração mais voltado para mim. E ele achou Noé. Noé, eu vou destruir todo mundo, faço uma aliança com você, constrói uma arca para você e sua família, porque minha ira se levantou e já ela desce. Os irmãos já sabem, Deus matou a humanidade sem misericórdia. Aquele dia a misericórdia cessou por um tempo, ela só morava na casa de Noé. Por quê? Porque o ponto de contato do homem era só com o chão. Por isso que Jesus falou assim: eu não sou daqui, eu não sou daqui, e vocês também não são, porque eu já tirei o veneno da serpente de vocês, já curei vocês, já dei o antídoto. Mas havia uma promessa: essa mulher vai pisar a cabeça da serpente. E o tempo passou, só que o inimigo sabia: vai se levantar de entre os homens alguém que vai me derrotar. E todas as vezes que ele viu um movimento novo, ele fazia o que ele faz sempre: mata, rouba e destrói. Vocês lembram o tempo de Moisés? Moisés ia nascer, ele começou a matar os meninos dos hebreus, mata todas as crianças, porque ele farejava que a mão de Deus chegava para fazer uma libertação. Com Jesus foi a mesma coisa. Nosso Senhor mata todas as crianças. Cumpriu-se a profecia. Em Ramá ouviu-se um pranto e um choro. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Tentou matar, mas uma coisa é certa: tudo que Deus determina, não há quem possa revogar. E se Deus determinou alguma coisa na vida sua, ninguém pode revogar. Passa o tempo que passar, Deus vai executar o que Ele projetou com você. Pode guardar isso, irmão, porque quem promete para nós não é um homem, é o Altíssimo. Ele tem autoridade sobre o que ele fala. Um dia, numa tarde, uma moça simples, pobre, na porta da sua casa, na soleira da porta, apresentou-se um varão e falou: salve, agraciada, o Senhor é contigo.
E ela pensava, que homem será esse aí? Sabe, eu tenho um anúncio para te fazer. Anúncio não é daqui de baixo. Vai acontecer com você uma coisa diferente. Você vai ficar grávida e você vai gerar um varão que vai reger as nações todas com vara de ferro. Vai ser uma pedra de apoio para a igreja, mas vai ser uma rocha de tropeço para muita gente. Ela ficou ouvindo, mas porque ela era desposada com José. No judaísmo antigo, que era desposada é porque não coabitava, não morava com a pessoa. Assim, eu não posso ter filho, porque eu de verdade eu não moro com José ainda. Não, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o Altíssimo fará sombra sobre ti. Jesus também teve uma geração sobrenatural num aspecto. Adão não teve infância, não teve pai, não teve mãe. Eva não teve pai, nem mãe, nem infância. Vocês já perceberam isso? Agora cá, com o Senhor Jesus, uma geração que não tinha semente humana. Ele se fez criança. Mas era o próprio Verbo, era o Deus Filho, que veio morar naquele corpo. Era o Senhor. Quando ele nasceu, ali houve numa manjedoura, no meio dos animaizinhos. E ali, irmãos, começa aquela profecia lá atrás, toma forma. A mulher vai pisar na tua cabeça e vai tirar o veneno da sua presa. Jesus, nosso Senhor. Vocês percebem uma coisa, irmãos? Adão, ele teve que dormir para que Eva fosse gerada nele. Mas um homem gerou uma mulher. Não é o caminho biológico. Nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto ele andava aqui, ele falava: olha, se eu não for para o Pai, eu não posso enviar para vocês minha promessa. Mas quando eu chegar lá, eu cumpro aqui embaixo, porque é mais ou menos assim. Não sei se vocês lembram aquela parábola do credor incompassivo. Ele devia ao seu senhor alguma coisa como 10.000 talentos. Só para os irmãos terem uma dimensão, é uma ideia da parábola. Um talento equivale a 6.000 dracmas, o denário. Uma dracma, um denário, é um dia de trabalho. Ele devia 10.000 talentos. Vezes 6.000, são 60 milhões de denários. 60 milhões de dias de trabalho. Quando que ele pagaria isso? Nunca. A dívida dele era impagável. E ele, humilhando, o Senhor perdoou a dívida dele. Isso era de uma pessoa só. Quando o credor perdoa, a dívida cessa. Agora, a multidão de dívida da humanidade é sem limite, irmãos. Não há ninguém que... Se alguém fala assim, ele viveu 1000 anos fazendo coisa boa, 1000 anos, são 1000 dias. Ele tem que viver 60 milhões de dias para pagar a conta. Se ele viver 1000 anos praticando obra boa, ele vai para o inferno. Vocês entendem isso? Que nós não podemos ser salvos pelas nossas obras, e não há hipótese alguma que isso possa ser verdade. Só tem uma obra capaz, competente, para nos tirar do inferno e da morte. É a obra de Jesus Cristo na cruz. Nós só podemos ser salvos pela fé, e não há condição alguma de nós ser salvos de outra forma. Por isso que todos os caminhos filosóficos que tentam fazer o homem se aperfeiçoar, se auto-aperfeiçoar, são caminhos de engano. É a serpente inoculando o seu veneno outra vez. Nós só podemos chegar a Deus pela única porta que dá acesso a Ele, e o nome dela é Jesus. Ele falou: ninguém vem ao Pai. Era falar vem, não fala vai. Vem, porque Ele e o Pai são um. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou porta de entrada. Não entende, irmãos? É um caminho, e o Senhor foi traçando o seu plano, executando a sua obra, realizando os seus feitos. Uma simplicidade e uma arma desconhecida também, porque ele era irritado, provocado. Vocês lembram? Eles faziam um teste com ele toda hora.
Uma ocasião cercaram ele, querendo saber se podia pagar tributo ou não. Era a hipocrisia deles. Eles queriam que Cristo falasse, não paga tributo. Eles levariam para Roma, olha, ele está fazendo rebelião. Se falava, paga tributo, eu sei, o Messias seu está mandando pagar tributo a Roma. Os judeus odiavam isso aí. Ele ficou numa chamada, num dilema. E ainda foram bastante hipócritas. Nós sabemos que o Senhor não mede nada pela metade, não se deixa levar por medo de ninguém, é um homem muito justo. É certo pagar tributo a César? Porque, não sei se os irmãos sabem, as moedas eram sempre cunhadas com deuses pagãos. E a moeda que eles pagavam ali era moeda, tinha o César cunhado nela. Deixa eu ver uma moeda aí, o que está aí na moeda aí? César. Então faz o seguinte, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meu assunto é mais alto do que os seus. Estou tratando de coisas mais elevadas. O Senhor veio tratar de coisas refinadas, irmão. Salvação não é coisa pequena, não. Se nós tivéssemos uma visão da eternidade, nós nunca mais seríamos as mesmas pessoas mais. Se nós pudéssemos vislumbrar além do horizonte da morte, víssemos um pouco acima, aonde habita um pouco da glória, quando nós voltássemos, nós não seríamos capazes de conversar como nós conversávamos antes. Porque isso aqui não é um mundo real para sempre. Isso está com os dias contados. Pedro falou, os elementos ardendo se desfarão. Há uma condenação premeditada, marcada. Deus vai destruir o cosmo. Não é a terra, não. Deus vai destruir o cosmo, o universo profundo. Isso tudo vai ser desfeito, porque essa glória não é glória. A glória de Deus está acima desses céus que nós enxergamos. É tão maravilhoso, que foi necessário Deus Filho, Jesus, o Filho de Deus, se fazer homem. Paulo falou, Deus estava no mundo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Por causa de quê? Porque a imagem e semelhança dele, ele colocou em nós aquilo que é mais precioso. A imagem e semelhança dele está dentro de nós. Se nós fizéssemos um teste genético aí, você ia falar, sua paternidade é lá de cima. Nós temos uma vocação para o alto, e nós não podemos perder essa vocação. Jesus Cristo, ele veio resgatar, pagar. Ele falou, quanto que é a dívida? É impagável. Nessa parábola vocês veem, você pensou, irmãos, milhões de dias de trabalho, só se podia pagar trabalhando, era impagável. Agora, imagina a humanidade toda, qual o preço disso? Não tem nenhum querubim no céu que tinha competência para arcar esse custo. Nem toda a corte celestial pagava, e nem também tinha coragem de fazer isso, se fazer homem, enfrentar o inimigo no seu próprio território, se esvaziar da glória, enfrentar ele sem nenhuma condição, como homem. Só teve um que fez isso, foi o Senhor. Eu desço lá e resgato as ovelhas, me faço homem, me misturo com semente humana, mas eu busco as ovelhas perdidas, eu trago elas. É uma obra maravilhosa demais, muito grande, irmãos. Mas para essa obra ser consumada, eu tinha que pagar a conta. Mas a conta era alta demais. Eu não sei se os irmãos sabem, mas só se expia pecado por sangue. Vocês lembram que havia a expiação por sangue? Para expiar um pecado é preciso que o sangue seja derramado. O sangue é vida. Se derrama a vida para pagar o pecado. E mesmo assim, aquela pessoa que praticou aquele ato ali, que uma liturgia, fica vazia, porque logo ali na frente ele peca outra vez, porque não purifica a consciência. Sangue de touro, de novilha, não purifica a consciência. Cristo, ele veio como cordeiro. Só o meu sangue, eu vou derramar ele por todos que acreditarem em mim. Mas Deus não morre, Deus não pode morrer, Deus não dorme, Deus não pode dormir.
Mas Deus estava em Jesus. Jesus era filho de homem. Deus não. Deus sempre existiu. Mas Jesus não. O homem Jesus nasceu de Maria. Mas como Deus morava dentro do corpo de um homem, aquele sangue tinha o preço da eternidade. Porque ele nunca conheceu o pecado. Ele se fazendo homem, ele se deixou, colocou-se diante de todos os poderes caídos, nunca conseguiram tirar dele uma palavra bruta, um desequilíbrio espiritual ou psicológico. Até teve um certo homem estudioso que se converteu estudando o caráter de Jesus, porque ele procurava nele essa janela matadora, janela killer, que as pessoas têm quando fica no estresse limite, ele fala o que não pode e perde a compostura. Jesus sempre brando, calmo, ele não perdia, não revidava. A arma dele era desconhecida, uma arma chamada amor, compaixão e misericórdia. Por isso o sangue dele tinha um preço da eternidade. Por isso que o sangue dele tem capacidade de nos lavar. É tanto que quando ele estava na cruz, vocês podem prestar atenção, ali na cruz, em sacrifício, quando ele morreu ali, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, porque aquele véu simbolizava o seguinte: o homem não pode chegar até mim. Deus falava, o homem não pode chegar até mim, o pecado é uma barreira que eu não aceito que o homem se aproxime de mim. Essa conta tem que ser paga. Jesus falou, essa conta é minha, eu vou pagar. Eu vou pagar a conta. Não que o pecado entrou nele, porque jamais entrou. O pecado lhe foi imputado na cruz. Ele foi soterrado pelo pecado seu e meu, nosso. Ele sofreu na cruz o preço do pecado humano, mas ele não recebeu o pecado como parte dele. Imaculado, santo e puro. Agora, olha os irmãos, ele morreu, porque também os soldados saíram procurando aqueles crucificados para quebrar-lhes as pernas, porque o sábado já era um dia importante para o judeu. Eles tinham que matar aqueles homens para que eles não sobrevivessem até o sábado. E quebrou a perna de um e de outro, mas foi quebrar a perna de Jesus Cristo. Ele já tinha morrido, porque está escrito assim: nenhum de seus ossos será quebrado. E ele morreu. Um soldado rasgou o lado dele com uma lança e jorrou sangue e água. Os irmãos, eu nunca vi, se tem, eu não sou médico, mas eu nunca vi falar que uma pessoa rasgada por uma lança saia água. Eu vejo falar que sai sangue, porque exatamente são os elementos que saem de uma mulher no parto. A bolsa de água rompe, então sai água e o sangue do parto. Aquele dia na cruz aconteceu uma coisa maravilhosa. É que aquele Adão lá atrás, quando ele dormiu, Deus fez uma Eva nascer da ferida do seu costado. Esse Adão de cá, ele morreu, e no sono da morte Deus fez nascer uma outra Eva, a igreja. Aquele dia ele gerou um povo. Nós somos gerados na morte dele. Por isso que nós batizamos na morte de Jesus. A simbologia do batismo é isso. Quando eu creio em Jesus Cristo, meus pecados são perdoados, eu vou até as águas, sepulto perante a igreja aqueles pecados e o velho homem. É uma simbologia. Eu falo assim: como Jesus me perdoou e ele morreu por mim, eu morro por ele aqui nessa simbologia do batismo. E quando eu saio das águas, eu sou uma nova criatura. O Senhor Jesus Cristo fez ali aparecer essa Eva nova, fez aparecer uma igreja para ser trabalhada, para ser aperfeiçoada, e o veneno dessa serpente não tem mais poder em nós, porque se nós ficarmos dentro da palavra, nós somos imunizados contra esse veneno dessa serpente. Já temos em nós um soro, já temos uma vacina contra esse veneno. É só resistir tudo que ele tentar fazer conosco,
Ele não nos levará à queda mais. Se Adão saiu do Éden, levado por Eva, aonde está o Éden? Apocalipse, carta de Jesus Cristo à igreja de Éfeso. No final diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Vocês percebem que o paraíso não foi desfeito? Ele foi transmutado, ele foi colocado na dimensão onde ele vai ficar definitivo. Ele saiu dessa dimensão. Aquele que vencer, e a árvore da vida. A árvore da vida é a palavra de Deus. Quem comer da árvore da vida não morre mais. É por isso que nós ficamos imortais. Nós não vamos morrer mais, porque a palavra de Deus já está em... Sobre assim, vou fazer Adão sair daqui para ele não comer da árvore da vida e ficar eternamente em pecado, mas nós vamos ficar eternamente em santificação perante o Senhor. Agora, a missão desse Adão, porque o primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão, espírito vivificante, vai fazer com que essa Eva aqui, ó, entre no paraíso. Agora vai ser uma entrada triunfal, porque lá não tem árvore da ciência do bem e do mal mais, o inimigo não está lá mais. Uma vez entrando dentro das recâmaras divinas, nunca mais sairemos. É olhar para trás e falar como falou o Senhor a Moisés: Moisés, ô Senhor, olha para trás, você está vendo esse povo te perseguindo? Enfrentou. Olha para eles, porque você nunca mais vai vê-los. Vou fechar as paredes de águas, e carros e cavaleiros, os principais oficiais foram esmagados por aquelas águas, e ficaram ali os destroços na beira do mar. Nunca mais nós sofreremos aflição, nunca mais teremos doença, angústia, nunca mais teremos tentação. E eis que esse dia se aproxima rapidamente, irmãos. Vamos purificar-nos a nós mesmos, tirar o nosso pé. O nosso apoio não está nesse chão, o nosso apoio está no Senhor. Paulo falou uma coisa, irmãos, que ele entendeu bem isso aqui, porque ele falou com profundidade. Eu não tenho competência de pensar por mim mesmo. Ele era um homem douto, não que eu tinha ficado tonto, não. Ele falou assim: eu aprendi agora a pensar no padrão de Deus, viver no padrão de Deus. Eu vou me colocar de tal maneira dependente dele, que o que ele falar comigo eu faço. Eu não quero nem saber o resultado, eu vou aonde ele mandar. O que ele mandar fazer eu faço. Vocês lembram quando ele estava na praia e eles falaram, um homem chamado Ágabo, que tinha o dom da profecia, amarrou nas suas mãos a cinta de Paulo e falou: Paulo, assim diz o Espírito Santo, é o dono desse cinto, assim te farão em Jerusalém. Eles começaram a chorar, falaram: Paulo, não vai lá, porque esse homem, nós conhecemos a idoneidade dele, ele é um homem santo, ele está falando pelo Espírito de Deus para você. Mas eu estou preparado, não é para ser preso, eu estou preparado para morrer. Eu já entendi a minha missão. Será que nós entendemos a nossa missão? Glória a Deus. Será que entendemos para que nós estamos aqui? Nós precisamos de ir para casa. O Senhor Jesus falou: aonde está a sua casa? O Senhor falou assim: eu vou para a casa do Pai. E olha, tem lugar lá para você. Tem lugar lá. Vamos morar na casa do Pai. É para lá que nós vamos. Se nós pensarmos com profundidade nisso, não seremos de forma nenhuma enganados com negócios dessa vida. O homem, quando se apoia em si mesmo, quando ele se acha com razão, quando a opinião dele é importante demais, quando a mulher consegue pensar que ela é mais importante do que às vezes uma obediência, que ela pode refutar um conselho, como Eva refutou. Na verdade eu acho que Deus exagerou nessa dose, para que tudo isso? Se eu tinha falado com ela só isso, é tudo que eu te proíbo, é só isso, o resto você está franqueado. Irmãos, é muito pouco, essa vida nossa corre tão ligeiro. Eu olho para o espelho e vejo como o tempo passou tão rápido. É tudo muito depressa, irmãos. Quem foi chamado para a milícia da vida eterna, não se embaraça com o negócio dessa vida. Tem alguém preocupado em levar você para a casa do Pai.
Tem alguém te procurando constantemente. Você não percebe que às vezes um conselho, uma palavra, até um hino cantado, às vezes é o Senhor batendo no chão. Ei, presta atenção aqui, eu estou falando com você nessa letra. Às vezes você escuta um testemunho, alguém conta, puxa, aquilo ali mexeu comigo, é Deus falando. Ei, presta atenção, sou eu, estou falando com você, presta atenção aqui. Hoje o Senhor fala, presta atenção aqui, eu estou falando com você. Você precisa ir para casa. Aqui não é seu lugar, você não é daqui. Você não percebe que você não é daqui? Aqui as coisas não dão certo muito para você, não. Você nunca se entende. Esse mundo e você não dá muito certo, não. Você pode ver, quem é de Deus, ele vive aqui, mas sempre nele alguma coisa não é aqui, não é aqui, falta alguma coisa. O que falta em você, Cristo completará. Deus seja louvado. Amém.